O bispo Joseph Overbeck, da Alemanha, concordou com a abertura ao diaconato das mulheres e o sacerdócio dos homens casados. Ele também defendeu o caminho sinodal alemão, dizendo que eles deixaram de lado tradicionalismos e costumes para se concentrarem na hierarquia da verdade. O prelado que desafiou o Vaticano ao permitir que padres da sua diocese abençoassem casais homossexuais no ato promovido pelo lobby LGBT, foi convidado pela Santa Sé a partilhar sua visão sobre o sínodo da sinodalidade do qual participa. Para quem não sabe, ele também é o bispo que apoiou a greve das mulheres contra a Igreja na Alemanha, convocada por um grupo de católicos após o não do Papa Francisco à ordenação de diaconisas. No início da conferência de imprensa deste sábado, dia 21 de outubro, o bispo falou a favor do caminho sinodal alemão, dizendo que é um caminho de renovação, um processo que já dura mais de 4 anos e do qual o público a opinião é sempre muito antecioso. A razão pela qual iniciamos este caminho deve-se sobretudo aos muitos casos de abuso na nossa pátria. Ele também indicou que o processo alemão é um caminho de penitência e de renovação, cujo objetivo é perguntar quais são as mudanças urgentes para renovar a vida eclesial. Este caminho sinodal descreve-se como um processo que reúne os bispos da Alemanha e alguns leigos para debater e aprovar resoluções sobre a forma como o poder é exercido na Igreja, sobre a moralidade sexual, o sacerdócio e o papel da mulher. Os participantes votaram a favor dos projetos que apelam à ordenação sacerdotal das mulheres, à bênção dos casais homossexuais e às mudanças nos ensinamentos da Igreja sobre atos homossexuais, causando acusações de heresia e receio de um cisma. Com este processo, descobrimos uma nova forma de estar juntos, algo como viver a sinodalidade ao nível que existe na Alemanha, que é algo muito diferente do que se faz aqui em Roma. Se a teologia, o ensinamento ou a tradição e os sinais dos tempos persistirem em contradição e forem irreconciliáveis, não convencerão ninguém e nem sequer poderão orientar os católicos, disse o bispo. O bispo assegurou que colocam sempre Jesus Cristo no centro da nossa fé e da nossa busca comum, sem nos determos em costumes e tradicionalismos que não têm prioridade na hierarquia da verdade. Ele reconheceu que na Alemanha apenas 30% dos habitantes são católicos, outros 30% são protestantes e outros 40% se consideram ateus. Quando questionado sobre o que entende por tradição, o bispo explicou que se trata, antes de tudo, de tradição apostólica. Em segundo lugar, todas as tradições que temos na Igreja são diferentes, como cristãos e católicos. Somos católicos e temos a nossa tradição. Por exemplo, na liturgia temos uma tradição, mas é uma tradição particular. Existem formas de caridades para com as pessoas, e há também a vertente dos concílios nas diferentes igrejas da Alemanha, disse o bispo. Na conferência também foi-lhe perguntado se considera que a questão do diaconato feminino avança no sínodo da sinodalidade. Ele então respondeu: estas grandes questões do caminho sinodal sobre como as mulheres podem ser mais integradas na vida da Igreja surgem porque estamos nesse mundo e não esqueçamos que somos um país com 30 anos de idade. Porcentagem de protestantes, do quais metade dos pastores são mulheres e não homens. Ele assegurou que durante os encontros em que participa, indicaram que talvez seja o momento das mulheres serem diáconas permanentes. Vendo isto, é preciso questionar-se sobre a qualidade desta vocação para talvez ingressar neste campo, mas eu não sei disso. Ele indicou que na Alemanha isso também não teve resultado, embora no seu país há muitas mulheres que perguntam por que não podem ser sacerdotes, e muitos homens também fazem a mesma pergunta.
O bispo foi questionado se durante essas 3 semanas desde o início do sínodo no Vaticano foi traçado um caminho que poderia levar a modificar o ministério das ordens sacerdotais e abri-lo aos homens casados na direção que emerge o caminho sinodal alemão. Ele reconheceu que na Alemanha se vive uma situação muito grave e lamentou por não ter mais seminaristas. Ele ressaltou que é bispo há 14 anos e que durante esse período morreram quase 300 sacerdotes e ele ordenou 15.